Olá, meus otakus boys! Esse é o primeiro vídeo do canal da Araka. Sejam bem-vindos! E nesse vídeo, irei explicar o que é a franquia conhecida como Shinza Banshou, ou para os mais nerdolas, apenas Shinza, que será o foco desse canal. Em meados de 2004, Masada Takahashi lançava sua primeira obra, Paradise Lost. Essa obra se passava em um mundo steampunk, que é um mundo que é uma mistura de um futurista com vitoriano, onde acompanhamos a vida do protagonista Lyle e os mistérios que rondam aquele mundo, que é governado por um deus. Por ter sido sua primeira obra, a escrita de Masada não era das melhores, e, infelizmente, essa obra não acabou vindo tanto para o ocidente. Seja pelo fato de Masada não ser um autor popular na época, ou até mesmo por ter lançado Paradise Lost em uma época que visual novels era mais focado em um nicho específico no Japão. Então Paradise Lost, por essas limitações, continua até hoje sem uma tradução em inglês, até mesmo feita por fãs. Vários anos após isso, Masada tentou de novo e lançou a sua seguinte obra, que acabaria se tornando a sua obra-prima, e aquela que traria sua popularidade como autor. Essa obra se chama The Exile. Diferente do cenário steampunk de Paradise Lost, o mundo de Daizirai é o nosso de sempre, se passando no Japão. E em The Exile, nós acompanhamos a vida do protagonista chamado Ren Fuji. Um garoto comum do colegial, aparentemente normal, que só queria aproveitar seus dias comuns. Mas ele é repetidamente tirado do seu cotidiano e arrastado para um conflito contra um grupo de humanos sobrenaturais, bem suspeitos e bem de 1945. E então agora ele se vê obrigado a lutar contra eles para defender seus amigos e a normalidade dos seus dias enquanto tenta entender sua própria existência. Um padrão de um adolescente normal, obviamente, no auge da sua puberdade. Essa obra se tornou a mais popular do Masada, recebendo vários spin-offs, mangá e até mesmo uma adaptação em anime pelo estúdio ACGT. E mais alguns anos depois, o Masada fez uma enquete para os seus fãs, que puderam escolher entre um remake da sua primeira obra, Paradise Lost, ou uma obra inteiramente nova. E os fãs quiseram uma obra nova. E foi nisso que Masada criou Kajiri Kamui Kagura, em particular a minha obra favorita. Uma visual novel que se passa no Japão antigo, no final do período Edo. Para quem não sabe, é basicamente entre os anos 1853 e 1867. Assim como se espera de uma obra que se passa nesse período, temos ninjas, samurais, famílias nobres, espadachins. Mas o que é mais importante é uma parte específica daquele mundo, que é dominado por criaturas malignas. Bem similar ao que nós conhecemos de várias outras obras como yokais, onis, entre outras coisas. O mundo teme eles, e já organizaram expedições para tentar derrotar essas criaturas, mas infelizmente nunca conseguiram. E no começo da história, vemos as famílias nobres organizando um torneio para decidir quem seria o próximo comandante da próxima expedição que tentaria acabar com essas criaturas. E nesse torneio que conhecemos os personagens principais, que se tornariam parte da expedição oriental, e iriam numa jornada para derrotar aquele mal que a humanidade temia. Alguns desses personagens são Habaki e Hindou, Sojiro e Shiori, Yakou e Ryuzui, e para finalizar, Kishiro e Sakuya. Esses são os personagens principais dessa história. Essa obra também nunca saiu do Oriente até hoje, e os motivos eu vou deixar para uma outra história. Alguns anos depois, Masada lançou sua mais nova obra, Kokubyaku no Avesta, mas dessa vez em formato de light novel. Nesse mundo existe o lado do bem e o lado do mal, os bondosos e os malignos, o preto e o branco, uma dualidade. Tudo que existe nesse mundo é dividido entre esses dois lados desde o nascimento. E nessa história acompanhamos a protagonista Queen, uma jovem do lado branco, e então vemos a sua jornada enquanto descobrimos os mistérios que envolvem ela e os personagens ao seu redor em um mundo de fantasia medieval, que também tem muitas coisas envolvendo outros planetas e até mesmo futuristas.
Diferente de Kajiri Kamikaguri e Paradise Lost, essa obra veio para o ocidente, mesmo que apenas por fãs, e também vai receber uma adaptação para visual novel, além do próprio Masada ter planos de produzir um anime futuramente, e que eu estou ansioso para isso. Essas obras são as obras do Masada. Ainda tem outras duas, mas decidi não citar elas, já que uma atualmente entrou em ato e a outra ainda está em publicação e acabou de sair do prólogo. Depois de explicar tudo isso, deve ter vindo a dúvida: como é que obras tão diferentes estão conectadas? Cada uma dessas obras que citei se passa em uma era, em um paraíso. Uma era que é governada por um deus, assim como se tem em Paradise Lost. Esse deus transforma o mundo através de seu desejo, como se estivesse pintando um quadro à sua maneira, da forma que lhe agrada, assim criando a sua era, o seu mundo, o seu paraíso, o seu desejo. E na sua era pode surgir alguém poderoso o suficiente para derrotar esse deus, tomando o seu lugar como deus e criando a sua própria era, fazendo seu próprio quadro em base disso. Esse é o conceito principal da franquia, além de ser o que conecta todas as obras entre si e assim criando o que nós conhecemos como Shinza Banshou. E por hoje é isso, meus otakus. Decidi fazer esse vídeo mais como uma introdução aos novatos na franquia para eles terem uma base sobre o que é Shinza. Então expliquei de forma bem simples e superficial. Então espero que tenham gostado. Eu realmente espero que esse seja o primeiro vídeo de muitos, e no próximo explicarei sobre a cronologia dessa franquia, onde além de abordar novamente as obras citadas no vídeo, explicar onde elas se encaixam na cronologia e na linha do tempo, também falarei sobre as outras duas obras que não citei, e falarei mais sobre os spin-offs de Diezire. Até outra hora.